Naquela tarde gelada de inverno, Pedro Silva não imaginava que um simples ato de bondade mudaria sua vida para sempre. Enquanto a nevasca fechava a estrada e o frio cortava como lâminas, ele encontrou uma mulher quase sem vida na beira do caminho. Sem hesitar, ele a salvou. Cuidou dela a noite inteira e na manhã seguinte a deixou partir, recusando qualquer pagamento. 4 semanas depois, quando um homem elegante chegou à sua porta com uma carta selada, Pedro descobriu algo que o deixou sem palavras. Aquela desconhecida era a dona do maior rancho de toda a região. E o que ela tinha a dizer mudaria tudo. Se você é novo por aqui e gosta de histórias que mexem com o coração, venha fazer parte desta comunidade. Clique em inscrever-se para receber mais histórias como essa. É gratuito e você fortalece esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. Escreva também de onde você está nos assistindo, porque adoramos saber até onde essas histórias chegam. Vamos juntos? Pedro Silva acordava todos os dias antes do sol nascer. Aos 42 anos, seu corpo já conhecia de cor o peso do trabalho duro. As mãos calejadas, marcadas por cortes antigos e novos, contavam a história de um homem que nunca teve nada de graça na vida. Viúvo há 5 anos, Pedro criava sozinho uma pequena lavoura de milho e feijão em suas terras modestas, e quando a colheita não bastava, ele pegava encomendas de carpintaria no vilarejo. Mesas, cadeiras, armários simples. Qualquer coisa que pudesse trazer alguns trocados para casa. A casa onde morava era pequena, feita de madeira envelhecida e um telhado que precisava de reparos constantes. 3 cômodos apenas. A sala que também servia de cozinha, um quarto que ele dividia com sua mãe, Dona Rosa, e um quartinho nos fundos onde guardava ferramentas e madeiras. Não era muito, mas era seu. Era honesto. Era digno. Dona Rosa tinha 68 anos e a saúde vinha piorando com o passar do tempo. A tosse seca que começou no outono não tinha ido embora com a chegada do inverno. Pelo contrário, tinha piorado. Nas noites mais frias, Pedro acordava com o som dela tossindo no cômodo ao lado, um som que apertava seu coração como um torno. Ele sabia que precisava de remédios melhores, de um médico de verdade, mas o dinheiro mal dava para comida e lenha. Naquela manhã de inverno, o céu estava carregado de nuvens escuras que prometiam neve. Pedro preparou um café ralo e esquentou um pedaço de pão duro no fogão a lenha. Dona Rosa estava sentada na cadeira de balanço perto da janela, enrolada em 2 cobertores velhos, olhando para o quintal, onde algumas galinhas ciscavam no chão congelado. "Hoje vai nevar forte, meu filho", ela disse, sem tirar os olhos da janela. "Sinto nos ossos." Pedro assentiu, enquanto colocava uma xícara de café na mão dela. "Vou ao vilarejo vender aquela lenha que cortei semana passada. Preciso voltar antes da tempestade chegar. Tenha cuidado no caminho." Dona Rosa segurou a mão do filho por um momento. "Essas estradas ficam perigosas com neve." "Sempre tenho, mãe." Pedro beijou a testa dela e vestiu seu casaco mais grosso, um sobretudo marrom que já tinha visto dias melhores, com remendos nos cotovelos e um botão faltando. Ele amarrou um lenço no pescoço, calçou as botas de couro gasto e saiu para o quintal. A charrete estava carregada com feixes de lenha cortada e empilhada com cuidado. Seu cavalo, um animal marrom escuro chamado Trovão, balançou a cabeça quando Pedro se aproximou, como se também sentisse a tempestade chegando. "Vai ter que ser rápido hoje, amigo", Pedro disse, acariciando o focinho do animal antes de subir no banco da charrete. O caminho até o vilarejo levava cerca de 2 horas, quando o tempo estava bom. A estrada de terra serpenteava entre colinas cobertas de pinheiros e campos abertos, onde o vento soprava sem piedade. Naquela manhã, o frio era tão intenso que Pedro podia ver cada respiração formar nuvens de vapor no ar. Ele puxou o lenço mais apertado ao redor do pescoço e segurou as rédeas com firmeza enquanto o trovão avançava pelo caminho irregular.
Chegando ao vilarejo por volta do meio-dia, Pedro encontrou o senhor Antônio, dono do armazém geral, que sempre comprava lenha dele durante o inverno. O homem examinou os feixes com olhar experiente, testando a qualidade da madeira, e finalmente ofereceu um preço justo. Não era muito, mas Pedro aceitou sem reclamar. Precisava daquele dinheiro para comprar mantimentos, e se sobrasse algo, um xarope para a tosse de sua mãe. Depois de fazer as compras necessárias, farinha, feijão, um pouco de carne seca e o xarope que custou mais do que esperava, Pedro amarrou os sacos na parte de trás da charrete e se preparou para voltar. O céu estava ainda mais escuro agora, e os primeiros flocos de neve começavam a cair, leves e silenciosos. Pedro, você devia esperar a tempestade passar. O senhor Antônio chamou da porta do armazém. Vai ficar feio por aí. Preciso voltar, seu Antônio. Minha mãe está sozinha em casa. Pedro acenou e tocou o trovão para frente. A neve começou devagar, mas a cada minuto que passava, caía mais forte. Em meia hora de viagem, o mundo já tinha se transformado em um turbilhão branco. O vento uivava entre as árvores, e a neve caía tão densa que Pedro mal conseguia enxergar o caminho à frente. Trovão avançava com dificuldade, cada passo mais lento que o anterior. Pedro sabia que tinha cometido um erro ao não esperar. A tempestade era pior do que sua mãe havia previsto, muito pior. O frio penetrava até os ossos, mesmo através do casaco grosso. Seus dedos estavam dormentes, segurando as rédeas, e ele precisava piscar constantemente para limpar os flocos de neve dos cílios. A estrada praticamente havia desaparecido sob uma camada branca que crescia a cada minuto. Vamos, trovão, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o cavalo. Só mais um pouco. Mas ele ainda não sabia que naquela tarde o destino tinha outros planos para ele. Foi quando ele viu, através da cortina espessa de neve, uma forma escura ao lado da estrada. No início, Pedro pensou que fosse um tronco caído, ou talvez um animal morto. Mas quando o trovão se aproximou relutante, ele percebeu que era um cavalo, e ao lado dele, caída na neve, uma figura humana. Pedro puxou as rédeas com força. Pare, trovão! Ele desceu da charrete tão rápido que quase escorregou no chão gelado. Suas botas afundaram na neve que já passava dos tornozelos enquanto ele se aproximava. O cavalo, um animal preto e elegante, estava de pé, mas tremia violentamente, a cabeça baixa, exausto demais para se mover. E ali, meio enterrada na neve acumulada, estava uma mulher. Pedro ajoelhou-se ao lado dela, o coração disparado. Senhora, senhora, consegue me ouvir? Nenhuma resposta. Ele tirou a luva e colocou os dedos gelados no pescoço dela, procurando o pulso. Por um momento terrível não sentiu nada, então fraco como o bater de asas de uma borboleta, estava lá. Um pulso. Ela estava viva, mal, mas viva. A mulher usava roupas finas demais para aquele clima. Um casaco de lã elegante que estava encharcado e congelado, botas de couro macio que nunca foram feitas para caminhar na neve. Seu rosto estava pálido como cera, os lábios com um tom azulado assustador. Flocos de neve grudavam em seus cabelos escuros e suas mãos, sem luvas, estavam tão brancas que pareciam de mármore. Pedro não perdeu tempo. Ele a pegou nos braços. Ela era mais leve do que esperava, ou talvez a adrenalina o tornasse mais forte, e a carregou até a charrete. Acomodou-a com cuidado entre os sacos de mantimentos, envolvendo-a com os cobertores que tinha trazido para proteger as compras. Não era muito, mas era melhor que nada. O cavalo preto havia levantado a cabeça observando. Pedro voltou e pegou as rédeas do animal. Vem comigo, amigo. Você também precisa de abrigo. O cavalo seguiu sem resistir, cansado demais para fazer outra coisa. Subindo novamente na charrete, Pedro tocou o trovão com urgência. Vamos, rapaz! Rápido! Temos que chegar em casa!
A tempestade agora era uma fúria branca. O vento gritava como um animal ferido, jogando neve de todos os lados. Pedro mal conseguia ver além do focinho de trovão, mas o cavalo conhecia o caminho de casa tão bem quanto ele. Confiando no instinto do animal, Pedro segurou as rédeas e olhou para trás repetidamente, verificando a mulher. Ela não se mexia, apenas um pequeno tremor ocasional que pelo menos significava que ainda estava viva. O tempo pareceu se arrastar por uma eternidade. Cada minuto era uma batalha contra o frio, contra a neve que agora acumulava dentro da própria charrete, contra o medo de que já fosse tarde demais. Pedro rezou baixinho, algo que não fazia desde o funeral de sua esposa. Por favor, deixa viver." Quando finalmente avistou as luzes fracas da sua casa através da nevasca, Pedro sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Ele guiou o trovão direto até a porta da frente, algo que nunca fazia, mas não havia tempo para formalidades. "Mãe!" ele gritou descendo da charrete. "Mãe, abra a porta!" Dona Rosa apareceu na porta, os olhos arregalados de surpresa. "Pedro, o quê?" "Achei uma mulher na estrada. Está quase congelada." Ele já estava pegando o corpo imóvel nos braços novamente. "Prepare a cama dela, rápido!" Para seu crédito, Dona Rosa não fez perguntas. Anos de vida dura a tinham ensinado a agir primeiro e perguntar depois. Ela se afastou da porta enquanto Pedro entrava carregando a desconhecida. A diferença de temperatura era chocante. Dentro da casa, o fogão a lenha mantinha o ambiente aquecido, e o contraste com o frio lá fora fez Pedro perceber o quanto estava gelado também. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ele a deitou cuidadosamente na cama do quarto, sua própria cama, a única com colchão decente. Dona Rosa já estava trazendo mais cobertores, todos que tinham na casa. "Precisamos tirar essas roupas molhadas", Dona Rosa disse, assumindo o comando com a sabedoria de quem já havia cuidado de muitas pessoas doentes. "Pedro, você cuida do fogão. Coloque água para ferver. Vou precisar de todo o calor que conseguirmos." Pedro obedeceu, alimentando o fogão com mais lenha até as chamas dançarem altas e quentes. Colocou uma panela grande de água no fogo e depois outra chaleira. Suas mãos tremiam, não sabia se era pelo frio ou pela urgência da situação. Do quarto, ele ouvia sua mãe trabalhando, falando baixinho com a desconhecida inconsciente, enquanto trocava suas roupas molhadas por camisas secas e a envolvia em camadas de cobertores. A tosse de Dona Rosa ecoava de vez em quando, mas ela não parava. "Pedro, traga a água quente", sua mãe chamou. Ele entrou no quarto com a chaleira fumegante. A mulher agora estava completamente coberta, apenas seu rosto pálido visível entre os cobertores. Dona Rosa pegou um pano limpo, molhou na água quente e começou a esfregar suavemente as mãos e os pés da desconhecida. "Precisamos trazer o sangue de volta para as extremidades", ela explicou. "Devagar, com cuidado. Muito rápido pode ser perigoso." Pedro assistiu enquanto sua mãe trabalhava com mãos experientes, aquecendo as mãos e os pés da mulher, depois o rosto, o pescoço. Ela preparou um chá morno e, com paciência infinita, conseguiu fazer alguns goles escorrerem pelos lábios da desconhecida. As horas se arrastaram, a noite caiu lá fora e a tempestade continuava uivando. Pedro cuidou do cavalo preto no pequeno estábulo, esfregando-o para secar e dando-lhe água e feno. O animal era claramente de raça, bem cuidado e caro. Quem era aquela mulher para ter um cavalo assim? Voltando para dentro, ele se revezou com Dona Rosa, mantendo o fogo aceso, preparando mais chá, verificando o pulso da desconhecida a cada poucos minutos. Lentamente, tão lentamente que ele quase não percebeu no início, a cor começou a voltar para o rosto dela. O azul dos lábios deu lugar a um rosa pálido. Os tremores se tornaram menos violentos. Por volta da meia-noite, quando Pedro estava alimentando o fogão mais uma vez, ele ouviu um som vindo do quarto. Um gemido baixo. Ele largou a lenha e correu para o quarto.
Os olhos da mulher estavam abertos. Mas o que ela diria quando acordasse completamente? E mais importante, quem era ela realmente? Os olhos que olharam para Pedro eram cor de mel, confusos e desorientados. A mulher piscou várias vezes, tentando focar, sua respiração ainda fraca, mas mais regular que antes. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu. Devagar, Pedro disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da cama. Você está segura. Vai ficar tudo bem. Dona Rosa apareceu na porta do quarto com outra xícara de chá morno. Graças a Deus, ela murmurou, fazendo o sinal da cruz. A mulher olhou ao redor do quarto simples, para as paredes de madeira, para o teto baixo, para os dois estranhos que a observavam com preocupação. Seus olhos se encheram de lágrimas. Onde? Sua voz falhou. Você está na nossa casa, Pedro explicou. Achei você na estrada durante a tempestade. Você estava quase... Ele não conseguiu terminar a frase. Meu cavalo, ela sussurrou, tentando se sentar. Está bem cuidado no estábulo, Pedro assegurou rapidamente, colocando uma mão gentil em seu ombro para impedi-la de se levantar. Descanse, você precisa recuperar as forças. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu pensei que fosse morrer ali. Dona Rosa se aproximou e sentou na beira da cama, oferecendo o chá. Mas não morreu, querida. Meu filho te encontrou a tempo. Agora beba isso. Vai ajudar. A mulher aceitou a xícara com mãos trêmulas e bebeu em pequenos goles. O líquido quente parecia devolver-lhe um pouco de vida. Depois de alguns minutos, ela conseguiu sentar-se com a ajuda dos travesseiros que Dona Rosa arrumou atrás dela. Eu sou Helena, ela disse finalmente, sua voz ainda fraca, mas mais firme. Estava viajando para um compromisso quando a tempestade me pegou. Meu guia ficou doente 2 dias atrás, então segui sozinha. Achei que conseguiria chegar antes da neve. Ela parou, balançando a cabeça. Fui tola. Foi corajosa, Pedro corrigiu. Mas sim, essas estradas são traiçoeiras no inverno. Helena olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez. Viu um homem de rosto honesto, marcado pelo trabalho e pela vida, mas com olhos gentis. Viu as roupas simples, remendadas, mas limpas. Viu as mãos calejadas que a haviam salvado. Você me salvou, ela disse, não como pergunta, mas como constatação. Pedro deu de ombros, desconfortável com a gratidão no olhar dela. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Helena disse firme. A maioria teria passado direto, especialmente com essa tempestade. Ela olhou ao redor novamente. Você me trouxe para sua casa, me deu sua cama. Onde mais eu deixaria? Pedro pareceu confuso com a pergunta. Dona Rosa sorriu, reconhecendo a bondade simples de seu filho. Vou preparar um caldo, ela disse, levantando-se. Você precisa comer alguma coisa. Quando ficaram sozinhos, Helena estudou Pedro em silêncio por um momento. Como posso agradecer? Não precisa agradecer nada, Pedro respondeu, já levantando para sair do quarto e dar-lhe privacidade. Apenas se recupere. Por favor, Helena o impediu. Pelo menos me diga seu nome. Pedro. Pedro Silva. Pedro? Ela repetiu, como se estivesse memorizando. Obrigada, Pedro, por tudo. Ele apenas acenou com a cabeça e saiu, deixando-a descansar. A noite continuou longa. A tempestade lá fora não dava sinais de diminuir. Pedro se acomodou na cadeira perto do fogão, um cobertor fino sobre os ombros, mas não conseguiu dormir. A cada pouco tempo, ele verificava o quarto, certificando-se de que Helena estava respirando normalmente, que as cobertas não haviam caído. Dona Rosa havia voltado para sua própria cama estreita na sala, sua tosse ocasional quebrando o silêncio. Pedro se preocupou com ela também. Sua mãe havia se esforçado tanto para ajudar a desconhecida, mesmo estando doente.
Nas primeiras horas da manhã, quando a tempestade finalmente começou a acalmar, Pedro cochilou brevemente na cadeira. Acordou com o som de movimentos no quarto. Levantou-se rapidamente e encontrou Helena sentada na beira da cama, tentando se levantar. "Ei, ainda é cedo para isso", ele disse entrando no quarto. "Preciso saber se consigo ficar de pé", Helena respondeu determinada. Com a ajuda dele, conseguiu levantar, embora suas pernas tremessem. "Melhor", ela disse satisfeita. Na luz da manhã que começava a entrar pela janela, Pedro pôde vê-la melhor. Era mais jovem do que havia pensado inicialmente, talvez no final dos 30 anos. Tinha um porte que sugeria alguém acostumado a comandar, mesmo agora, fraca e vestindo roupas emprestadas que eram grandes demais para ela. Se essa história está tocando você, deixe sua curtida aqui e me conta nos comentários. Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Como foi essa experiência? Adoro ler cada comentário e saber suas histórias também. Dona Rosa acordou e preparou um café da manhã simples. Pão, manteiga que ela mesma fazia e café quente. Helena comeu com apetite, a cor voltando gradualmente ao seu rosto. Eles conversaram pouco durante a refeição, apenas o suficiente para serem educados. A tempestade passou. Pedro observou olhando pela janela. A estrada deve estar transitável até o meio-dia, depois que o sol derreter um pouco da neve. Helena assentiu, algo parecendo tristeza cruzando seu rosto. Então, devo partir logo. Você está forte o suficiente? Dona Rosa perguntou preocupada. Preciso estar, Helena respondeu. Meu compromisso é importante. Depois do café, Pedro foi ao estábulo preparar o cavalo preto. O animal havia descansado bem e parecia muito melhor que na noite anterior. Ele verificou os cascos, ajustou a sela, certificou-se de que tudo estava em ordem. Quando voltou para casa, Helena estava vestida com suas roupas originais que Dona Rosa havia secado e passado durante a noite. Ela parecia novamente o que realmente era. Alguém de outra classe, de outro mundo. Ela colocou a mão na bolsa que havia recuperado de seu cavalo. Por favor, deixe-me pagar pelo que fizeram, pela hospedagem, pela comida, pelos cuidados. Pedro levantou a mão, interrompendo-a. Não, mas não, senhora, ele disse firme, mas gentil. Você não nos deve nada. Fiz o que qualquer pessoa de bem deveria fazer. Helena olhou para ele por um longo momento, algo se movendo em seus olhos. Surpresa, talvez, ou respeito. Ela guardou o dinheiro lentamente. Você é um homem raro, Pedro Silva, ela disse baixinho. Dona Rosa abraçou Helena na despedida. Cuide-se, querida, e tome cuidado nessas estradas. Vou tomar, Helena prometeu. Ela se virou para Pedro. Não vou esquecer isso. Não vou esquecer você. Pedro a ajudou a montar. Nas redondezas, a neve ainda cobria tudo em um manto branco e imaculado. Mas o sol brilhava agora e o céu estava limpo. Um novo dia. Helena olhou para baixo para ele e sorriu. Um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Então ela tocou o cavalo e partiu, seguindo pela estrada que agora era visível sob a neve. Pedro ficou parado, observando até que ela desaparecesse de vista. Algo em seu peito parecia pesado, embora não soubesse por quê. Ela era apenas uma desconhecida que ele havia ajudado. Nada mais. Ou pelo menos era o que ele tentava se convencer. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que aquela despedida estava longe de ser o fim da história. As semanas que seguiram foram especialmente difíceis. O inverno parecia determinado a não soltar sua garra gelada sobre a região. A neve caía quase todos os dias, nunca o suficiente para outra grande tempestade, mas sempre o bastante para dificultar o trabalho. Pedro levantava todos os dias antes do amanhecer, alimentava as galinhas, cuidava de trovão e depois seguia para a pequena oficina nos fundos da casa, onde mantinha suas ferramentas de carpintaria. As encomendas estavam escassas.
Com o inverno rigoroso, poucas pessoas tinham dinheiro sobrando para móveis novos. Pedro trabalhava nos reparos que conseguia. Consertar uma cadeira quebrada aqui, reforçar uma mesa ali. Cada moeda que entrava era contada e recontada, dividida entre comida, lenha e os remédios de Dona Rosa. Sua mãe não estava melhorando. A tosse havia se tornado constante, profunda e úmida. O tipo que fazia o peito doer só de ouvir. Pedro insistia que ela ficasse perto do fogo, que bebesse os chás que ele preparava, mas podia ver nas linhas de preocupação em torno de seus olhos que ela também sabia que precisava de mais do que remédios caseiros. Precisamos de um médico de verdade, mãe. Pedro disse uma noite, enquanto ela tossia violentamente em seu cobertor. E com que dinheiro? Dona Rosa respondeu, quando conseguiu recuperar o fôlego. Não seja tolo, Pedro. Já passamos por pior. Mas ela não estava sendo honesta, e ambos sabiam disso. Ela nunca havia estado tão doente. Pedro pensava em Helena às vezes, especialmente nas noites quando não conseguia dormir, preocupado com o futuro. Perguntava-se se ela havia chegado bem ao seu destino, se ainda se lembrava daquela noite. Provavelmente não, imaginou. Para ela, era provavelmente apenas mais um momento difícil em sua vida, logo esquecido quando voltou para sua rotina normal. Ele não tinha como saber quão errado estava. Na quarta semana após o resgate de Helena, Pedro estava na oficina tentando consertar a perna quebrada de uma mesa quando ouviu o som de cascos na estrada. Não era comum receberem visitas, especialmente com o tempo ainda tão frio. Limpou as mãos no avental e saiu para ver quem era. Um homem desceu de uma charrete elegante, muito mais bonita e bem cuidada que a de Pedro. Ele usava um terno escuro, sob um sobretudo pesado, e um chapéu de feltro que claramente custava mais do que Pedro ganhava em um mês. O homem tinha uma postura ereta, confiante, o tipo de pessoa acostumada a ser obedecida. "Procuro o senhor Pedro Silva", o homem disse, sua voz formal, mas não indelicada. "Sou eu", Pedro respondeu, sentindo uma apreensão no estômago. Homens bem vestidos raramente traziam boas notícias para pessoas como ele. O homem alcançou dentro de sua jaqueta e retirou um envelope grosso, selado com cera vermelha. "Fui instruído a entregar isso pessoalmente ao senhor, de Helena Monteiro." O coração de Pedro pulou. Helena. Ele pegou o envelope com mãos que de repente tremiam ligeiramente. "A senhora pediu que eu aguardasse sua resposta, se o senhor desejar enviar uma", o homem acrescentou, permanecendo respeitosamente à distância. Pedro assentiu distraidamente, já quebrando o selo. A cera se partiu sob seu polegar, e ele desdobrou o papel. A carta era escrita em uma caligrafia elegante e fluida, cada palavra cuidadosamente formada. "Querido Pedro, tenho pensado naquela noite todos os dias desde que parti de sua porta. Pensei em como você não hesitou quando me encontrou. Pensei em como me cuidou você e sua mãe sem fazer uma única pergunta sobre quem eu era ou o que poderia lhe dar em troca. Pensei no jeito que você me olhou, não como uma estranha, não como um fardo, mas simplesmente como alguém que precisava de ajuda. Você não perguntou meu sobrenome, não quis saber nada sobre mim, apenas agiu. Meu nome completo é Helena Monteiro. Sou proprietária do Rancho Monteiro, a maior operação de criação de gado desta região. Construí esse império do nada depois que meu marido faleceu, e passei 12 anos provando que uma mulher pode administrar uma fazenda tão bem quanto qualquer homem. Mas em algum lugar ao longo do caminho, perdi algo importante. Tornei-me dura, calculista, medindo cada relação pelo que ela poderia me trazer. Você não me pediu nada, não esperou nada, e ainda assim me deu tudo, minha vida. Não vou insultá-lo com caridade, Pedro, mas gostaria de lhe oferecer algo que você conquistou através de seu caráter, não de suas circunstâncias. Estou expandindo minhas operações e preciso de alguém para administrar os estábulos e cuidar do gado.
A posição vem com um salário de R$ 120 por mês, uma casa confortável na propriedade e cuidados médicos completos para você e sua família. Mais do que isso, estou oferecendo uma parceria, uma chance de construir algo significativo. Não para mim, mas comigo. Preciso de alguém em quem possa confiar, alguém que veja pessoas, não lucro, alguém como você. Se estiver disposto, o trabalho é seu. Com profunda gratidão, Helena Monteiro. Pedro teve que ler a carta 3 vezes. R$ 120 por mês. Casa, cuidados médicos para sua mãe. Não podia ser real. Era dinheiro demais, uma oferta boa demais. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está mexendo com você, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente com o canal. Esse gesto simples nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem você refletir sobre a vida. Ele olhou para o mensageiro, que aguardava pacientemente. Ela está falando sério? A senhora Monteiro não faz ofertas que não pretende cumprir, o homem respondeu. Ela está esperando sua resposta no rancho. Se o senhor desejar, ir hoje mesmo. Pedro olhou para sua casa pequena e humilde. Ouviu a tosse de sua mãe vindo de dentro. Pensou nas noites, sem dormir, preocupado com dinheiro, nas refeições que ele pulava para que ela pudesse comer, no frio constante que nunca conseguia afastar completamente. Pensou em Helena, nos olhos cor-de-mel cheios de gratidão sincera, em como ela havia dito que não esqueceria. Ela não havia esquecido. Preciso de uma hora, Pedro disse, sua voz falhando um pouco. Preciso conversar com minha mãe. O homem sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que chegou. Tome o tempo que precisar, Sr. Silva. Estarei aqui. Pedro entrou em casa com as pernas tremendo. Dona Rosa estava sentada em sua cadeira, como sempre, mas olhou para cima quando ele entrou, vendo algo em seu rosto. O que aconteceu? Ela perguntou. Pedro lhe entregou a carta, incapaz de falar. Assistiu enquanto ela lia, seus olhos percorrendo as linhas, voltando para ler de novo. Quando terminou, lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Meu filho, ela sussurrou. Meu bom filho. Sempre soube que sua bondade seria recompensada. Mãe, é real? Pode ser real? É real, Pedro. Tão real quanto o ar que respiramos. Ela segurou as mãos dele. E você vai aceitar. Mas e se? Não há e se, Dona Rosa disse firme. Você salvou a vida dessa mulher, não pediu nada em troca. E agora ela está retribuindo da única forma que sabe. Deixe-a fazer isso. Deixe-se aceitar essa bênção. Pedro olhou para sua mãe, para a sabedoria em seus olhos cansados, para o amor que nunca havia faltado mesmo nos tempos mais difíceis. E tomou sua decisão. Mas o que o aguardava no Rancho Monteiro iria superar até suas expectativas mais ousadas. Pedro e Dona Rosa levaram pouco mais de 1 hora para arrumar suas coisas, não que tivessem muito a levar. Algumas mudas de roupa, ferramentas essenciais, as panelas de Dona Rosa e o edredom de retalhos que sua falecida esposa havia feito anos atrás. Tudo cabia facilmente em 2 baús de madeira. O mensageiro esperou pacientemente enquanto Pedro arrumava trovão e trancava a casa. Não que houvesse muito a roubar, mas era uma questão de respeito. Essa casa, por mais humilde que fosse, havia sido seu refúgio por anos. Havia testemunhado sua dor quando perdeu a esposa, seu esforço para criar um lar para sua mãe, suas lutas silenciosas. Pronto? O mensageiro perguntou quando Pedro ajudou Dona Rosa a subir na charrete elegante. Pronto, Pedro respondeu, embora seu coração batesse acelerado. A viagem até o Rancho Monteiro levou quase 2 horas. Pedro seguiu na própria charrete, com Trovão puxando fielmente, enquanto Dona Rosa ia mais confortável com o mensageiro. O caminho os levou através de colinas onduladas, passando por fazendas pequenas e médias, até que, finalmente, no topo de uma elevação, o rancho se revelou.
Pedro parou o trovão simplesmente olhando. O rancho Monteiro se estendia por quilômetros. Pastagens cercadas por postes de madeira branca se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhadas por centenas de cabeças de gado. Estábulos grandes e bem construídos alinhavam-se de um lado, e várias casas menores formavam uma pequena vila própria do rancho. E no centro de tudo, em uma elevação gentil, ficava a casa principal. Não era uma mansão ostensiva, mas era grande e sólida, construída em pedra e madeira com uma varanda ampla que circulava toda a frente. Fumaça subia de várias chaminés e, mesmo à distância, Pedro podia ver que cada detalhe era bem cuidado. Impressionante, não é? O mensageiro disse, notando a expressão de Pedro. A senhora Monteiro construiu tudo isso. Quando o marido dela faleceu, o rancho tinha apenas 50 cabeças de gado. Agora tem mais de 2.000. Eles desceram pela estrada principal do rancho, passando por trabalhadores que pararam para olhar com curiosidade. Pedro sentiu o peso de seus olhares e se perguntou o que estavam pensando. Provavelmente se perguntavam quem era esse forasteiro chegando em uma charrete velha. A charrete elegante parou em frente à casa principal e Pedro estacionou ao lado. Antes que pudesse ajudar sua mãe a descer, a porta da frente se abriu. Helena saiu para a varanda. Ela usava um vestido simples, mas elegante, seu cabelo preso em um coque solto. Na luz do dia, sem estar à beira da morte, Pedro pode ver o quanto ela era bonita. Mas mais que isso, havia uma força nela, uma presença que comandava respeito imediato. Seus olhos encontraram os de Pedro, e ela sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. Pedro, ela disse descendo os degraus. Você veio. A senhora me ofereceu algo que eu não podia recusar. Pedro respondeu, descendo da charrete. Ele se virou para ajudar Dona Rosa, que aceitou seu braço com gratidão. Helena se aproximou estudando Dona Rosa com atenção. Então essa é a mulher maravilhosa que me salvou. Dona Rosa corou. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria, senhora. Por favor, me chame de Helena. Ela tomou as mãos de Dona Rosa nas suas. E não, nem todos fariam o que vocês fizeram. Acredite em mim, aprendi isso da maneira mais difícil. Ela notou como Dona Rosa tremia ligeiramente. Ouviu a respiração trabalhosa. Você está doente. Apenas uma tosse. Dona Rosa tentou minimizar. Vamos cuidar disso imediatamente, Helena disse com determinação. Ela se virou para o mensageiro. Fernando, por favor, envie alguém buscar o Dr. Carvalho. Diga que é urgente. Não, por favor, Pedro protestou. Não queremos causar transtorno. Pedro, Helena o interrompeu, seu tom gentil, mas firme. Vocês não são transtorno. Vocês são parte desta fazenda agora e cuidamos dos nossos. Ela estendeu a mão para Dona Rosa. Venha, deixe-me mostrar sua nova casa. Eles seguiram Helena por um caminho lateral que levava a uma das casas menores, a cerca de 100 metros da casa principal. Mas menor era relativo. A casa tinha 4 cômodos, todos espaçosos e bem iluminados. Uma sala de estar com lareira, uma cozinha equipada, 2 quartos com camas de verdade e colchões grossos. Dona Rosa mal podia falar. Suas lágrimas diziam tudo. Isso é... Pedro começou, mas não conseguiu encontrar palavras. É de vocês, Helena disse simplesmente. A casa vem mobiliada, mas se quiserem trazer seus próprios móveis, sintam-se à vontade. Ela olhou ao redor com satisfação. Eu mesma escolhi esta casa para vocês. É perto o suficiente da casa principal se precisarem de algo, mas tem privacidade. Um fogo já crepitava na lareira, e Pedro notou que havia lenha empilhada na lateral da casa, mais lenha do que ele havia cortado em todo o inverno. O Dr. Carvalho deve chegar em menos de 1 hora, Helena continuou. Enquanto isso, por que não se acomodam? Há comida na cozinha. A cozinheira principal preparou algumas coisas esta manhã. Pedro, quando estiver pronto, venha me encontrar nos estábulos. Quero lhe mostrar o que será seu trabalho. Senhora... Helena...
Pedro corrigiu quando ela arqueou uma sobrancelha. Eu não sei como agradecer. Helena olhou para ele e havia algo profundo em seus olhos. Algo que ia além de gratidão simples. Você já agradeceu, Pedro, quando me salvou sem perguntar quem eu era, quando recusou meu dinheiro, quando mostrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Ela tocou levemente o braço dele. Agora me deixe retribuir, me deixe mostrar que a bondade não passa despercebida. Ela saiu, deixando Pedro e Dona Rosa sozinhos em sua nova casa. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Apenas olharam ao redor, ainda processando que isso era real. Mãe, Pedro finalmente disse, sua voz trêmula. Isso está mesmo acontecendo? Dona Rosa se sentou em uma das cadeiras estofadas perto da lareira, algo que nunca possuíram antes. Está, meu filho. Às vezes, quando você faz o bem sem esperar nada em troca, o universo encontra um jeito de recompensar. Pedro ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos. Você vai ficar bem agora. Vamos ter um médico de verdade, remédios de verdade. E você vai ter um trabalho digno, ela respondeu, acariciando seu rosto. Um futuro. Pedro pensou em todas as noites em que havia ido para a cama com fome. Em todas as vezes que havia se preocupado se conseguiria pagar pelos remédios de sua mãe. Em como havia aceitado que essa era sua vida e que nunca seria diferente. E agora, tudo havia mudado. Por causa de uma tempestade de neve. Por causa de uma decisão de parar e ajudar. Por causa de uma mulher que não havia esquecido. Mas ele ainda não tinha ideia de quanto mais sua vida estava prestes a mudar. O Dr. Carvalho chegou exatamente 50 minutos depois, montado em um cavalo cinza e carregando uma maleta de couro preto. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos redondos que deslizavam pelo nariz, enquanto ele examinava Dona Rosa. Pedro esperou do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Através da porta fechada, ele podia ouvir o médico fazendo perguntas, o som do estetoscópio, a tosse ocasional de sua mãe. Depois do que pareceu uma eternidade, o Dr. Carvalho saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Bem? Pedro perguntou imediatamente. O médico tirou os óculos e os limpou com um pano. Sua mãe tem uma infecção pulmonar bastante séria. Se não tratada, poderia ter se tornado algo muito pior. Ele colocou os óculos de volta. Mas pegamos a tempo. Vou receitar alguns medicamentos, xaropes expectorantes e um antibiótico. Ela precisa de repouso completo, calor constante e boa alimentação. Com o tratamento adequado, deve melhorar significativamente em 2 semanas. Pedro sentiu os joelhos ficarem fracos de alívio. Obrigado, doutor. Quanto eu devo? O doutor Carvalho levantou a mão. Já está tudo acertado com a senhora Monteiro. Ela cobre todos os custos médicos para os funcionários do rancho e suas famílias. Ele sorriu. Você tem sorte de trabalhar para ela, senhor Silva. Helena Monteiro é uma mulher de palavra. Depois que o médico partiu com a promessa de retornar em 3 dias, Pedro foi até os estábulos procurar por Helena, como ela havia pedido. O complexo de estábulos era impressionante. Várias estruturas grandes de madeira, todas imaculadamente mantidas, abrigando dezenas de cavalos. Ele encontrou Helena em um dos estábulos, acariciando o focinho de um potro jovem. Ela se virou quando ouviu seus passos. Como está sua mãe? Ela perguntou imediatamente. O médico disse que vai se recuperar. Obrigado por providenciar tudo. Helena acenou como se não fosse nada. Bem, agora que isso está resolvido, deixe-me mostrar o que você vai fazer aqui. Ela começou a caminhar pelo estábulo e Pedro a seguiu. Temos atualmente 120 cavalos no rancho. 30 são cavalos de trabalho para os peões, 40 são para a criação e 50 são potros em vários estágios de treinamento. Ela parou em frente a uma baia onde um cavalo castanho magnificente observava com olhos inteligentes. Este é Trovão, não seu trovão, claro.
nosso garanhão principal. Ele produziu alguns dos melhores cavalos de trabalho da região. Pedro ouvia fascinado, enquanto Helena falava sobre linhagens, treinamento, cuidados veterinários. Era óbvio que ela não era apenas dona do rancho, ela entendia cada aspecto da operação. Seu trabalho será supervisionar tudo isso, ela continuou. Você terá 3 assistentes sob seu comando. Eles cuidarão do trabalho diário, mas você será responsável pelas decisões maiores. Quando cruzar quais cavalos, qual treinamento cada animal precisa, problemas de saúde, compras e vendas. Pedro sentiu um momento de pânico. Helena, eu não sei se estou qualificado para... Você trabalhou com cavalos a vida toda. Ela o interrompeu. Vi como você cuidou do meu cavalo naquela noite. Vi a oficina em sua casa. As ferramentas eram de ferreiro, não apenas de carpinteiro. Você tem o conhecimento. Só precisa de confiança. Mas gerir pessoas, tomar decisões desse tamanho... Helena se virou para encará-lo completamente. Pedro, você acha que eu sabia como administrar um rancho quando comecei? Quando meu marido morreu, os homens riam de mim. Diziam que eu deveria vender e casar novamente, deixar um homem cuidar das coisas importantes. Seu olhar endureceu com a lembrança. Provei que estavam errados. Aprendi, cometi erros. Aprendi com eles também. Ela tocou o braço dele. Você tem algo que não pode ser ensinado, Pedro. Você tem caráter, tem compaixão. Os homens vão respeitar você porque você os respeitará primeiro, e eu estarei aqui para ajudar você a aprender o resto. Pedro olhou ao redor dos estábulos bem mantidos, para os cavalos saudáveis e bem cuidados, para a operação inteira que funcionava como um relógio. E então olhou para Helena, para a mulher que havia construído tudo isso através de pura determinação. Vou fazer o meu melhor, ele disse finalmente. Prometo. Sei que vai, Helena respondeu sorrindo. Agora venha, deixe-me apresentá-lo aos seus assistentes. Os 3 homens que trabalhariam sob Pedro eram todos mais velhos que ele. Marcos tinha 45, Roberto 50 e Joaquim estava na casa dos 60. Pedro temeu que pudessem ressentir ter um novo chefe, especialmente um que claramente vinha de origens humildes. Mas Helena havia escolhido bem. Marcos o cumprimentou calorosamente, Roberto deu um aperto de mão firme e Joaquim, o mais velho, olhou Pedro nos olhos e disse: Qualquer homem que a patroa confia, eu confio também. Eles passaram o resto da tarde mostrando a Pedro cada aspecto da operação dos estábulos. Onde ficava a ração, como eram mantidos os registros de criação, o cronograma de treinamento dos potros. Era muito para absorver, mas Pedro prestou atenção em tudo, fazendo perguntas quando necessário. Ao anoitecer, quando Pedro finalmente voltou para sua nova casa, encontrou Dona Rosa sentada à mesa da cozinha. Ela havia tomado o primeiro remédio e estava comendo uma sopa que alguém havia trazido. Rica, cheia de vegetais e pedaços generosos de galinha. Como foi? Ela perguntou quando ele se sentou ao lado dela. Assustador, Pedro admitiu, e incrível ao mesmo tempo. Ele pegou as mãos dela. Mãe, isso é real. Temos uma casa de verdade. Você vai se recuperar. Eu tenho um trabalho importante. Dona Rosa sorriu, lágrimas nos olhos. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Pedro sentiu seu próprio peito apertar. Espero estar à altura disso tudo. Você está, meu filho. Você sempre esteve. Naquela noite, Pedro deitou em uma cama de verdade pela primeira vez em anos. O colchão era macio. Os cobertores eram quentes. E através da janela, ele podia ver as estrelas sem sentir o vento frio entrando pelas frestas das paredes. Ele pensou em como sua vida havia mudado em apenas algumas semanas. De um homem lutando para sobreviver a cada dia, para alguém com um futuro real pela frente. E tudo porque ele havia parado para ajudar uma desconhecida
em uma tempestade de neve. Enquanto o sono finalmente o alcançava, Pedro sorriu. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez a bondade realmente fosse recompensada, eventualmente. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. As primeiras semanas no Rancho Monteiro passaram em um turbilhão de aprendizado e trabalho duro. Pedro acordava antes do amanhecer, como sempre fez, mas agora caminhava para estábulos que não eram frios e mal conservados, mas espaçosos e bem equipados. Seus assistentes o tratavam com respeito e, aos poucos, ele foi encontrando seu ritmo. Dona Rosa melhorava a cada dia. Os remédios do Dr. Carvalho faziam milagres e, pela primeira vez em meses, ela passou uma noite inteira sem tossir. As cores voltaram ao seu rosto e ela começou a fazer pequenas caminhadas ao redor da casa, fortalecendo as pernas. É um milagre, ela disse uma manhã, enquanto Pedro tomava café antes de ir trabalhar. É medicina de verdade, Pedro respondeu, mas sorriu. Para eles, que nunca haviam tido acesso a cuidados adequados, realmente parecia um milagre. Pedro via Helena frequentemente. Ela passava pelos estábulos quase todos os dias, verificando o progresso, fazendo perguntas sobre os cavalos. Mas ela nunca questionava suas decisões, nunca o fazia sentir-se inferior. Em vez disso, ela oferecia sugestões quando apropriado e elogiava quando ele fazia algo bem. Eles desenvolveram uma rotina fácil. Pela manhã, Pedro supervisionava a alimentação e o exercício dos cavalos. À tarde, trabalhava com os potros em treinamento. E no final do dia, frequentemente encontrava Helena para discutir as operações do dia seguinte. Foi durante uma dessas conversas, cerca de um mês após sua chegada, que Pedro finalmente teve coragem de fazer uma pergunta que vinha guardando. "Por que você fez isso?" Ele perguntou enquanto estavam sentados na varanda da casa principal, observando o sol se pôr sobre as pastagens. "Não apenas me dar o trabalho, mas tudo isso. A casa, os cuidados médicos. Você poderia ter me enviado dinheiro ou simplesmente dito obrigada." Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte. Quando finalmente falou, sua voz era suave, quase reflexiva. "Quando meu marido morreu, eu estava completamente sozinha", ela começou. "Ele tinha dívidas que eu não conhecia. O rancho estava à beira da falência. As pessoas esperavam que eu falhasse. Alguns até queriam que eu falhasse para poderem comprar a propriedade por nada." Ela se virou para olhar Pedro. "Eu endureci meu coração. Tornei-me implacável nos negócios. Construí este império tratando cada transação como uma guerra a ser vencida. E funcionou. Fiquei rica, poderosa, respeitada." Ela pausou. "Mas também fiquei sozinha de verdade. Cada relacionamento era transacional. Cada gesto tinha um motivo oculto. Até aquela noite", Pedro disse baixinho. "Até aquela noite", Helena confirmou. "Quando acordei na sua casa, em sua própria cama, vestindo roupas emprestadas, sendo cuidada por estranhos que não me deviam nada. Lembrei de quem eu costumava ser, antes da amargura, antes do cinismo." Ela sorriu tristemente. "E quando você recusou meu dinheiro, quando disse que havia feito apenas o que qualquer pessoa deveria fazer, eu percebi o quanto havia me perdido. Você me mostrou que ainda existe bondade no mundo, bondade real, sem ângulos, sem agendas. Eu ainda não entendo por que isso merece tudo isso." Pedro gesticulou para o rancho ao redor deles. "Porque preciso disso tanto quanto você." Helena respondeu. "Preciso acreditar que posso ser mais do que apenas uma mulher de negócios fria e calculista. Que posso fazer o bem sem perder tudo que construí." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Você me salvou de duas formas naquela noite, Pedro. Da morte física e de algo talvez pior, de morrer por dentro enquanto ainda respirava." Pedro não soube o que dizer. O peso da honestidade dela, a vulnerabilidade que ela mostrava, era algo que ele nunca havia esperado de alguém tão poderoso.
Além disso, Helena acrescentou, seu tom ficando mais leve, você está fazendo um trabalho excelente. Os cavalos nunca estiveram melhores, os homens o respeitam. Eu não estava errada sobre você. Nos dias que se seguiram, Pedro começou a ver o rancho com novos olhos. Não era apenas um lugar de trabalho, mas uma comunidade. Os peões e suas famílias viviam em casas espalhadas pela propriedade. Havia uma escola pequena para as crianças, uma capela para os domingos, até mesmo um armazém onde as famílias podiam comprar suprimentos básicos a preços justos. Helena havia criado mais do que um negócio. Ela havia criado um lar para dezenas de pessoas. Ela cuida de nós. Joaquim, seu assistente mais velho, disse a Pedro um dia enquanto trabalhavam juntos com um potro particularmente teimoso. Quando minha filha ficou doente no ano passado, a patroa pagou por tudo. Médico, remédios, até uma cirurgia. Eu nunca poderia pagar aquilo. Ela não cobrou de você? Pedro perguntou surpreso. Joaquim balançou a cabeça. Disse que família cuida de família, que é assim que deveríamos ser. Ele olhou para Pedro. É por isso que todos aqui dariam a vida por ela. Não porque temos medo ou porque ela paga bem, embora pague, mas porque ela nos vê como pessoas, não como ferramentas. Pedro entendeu então. Helena não era apenas uma mulher de negócios bem-sucedida. Ela era uma líder que inspirava lealdade através de ações, não palavras. Uma tarde, cerca de 6 semanas após sua chegada, Pedro estava trabalhando no escritório do estábulo. Um luxo que ainda o surpreendia, ter um escritório de verdade, quando Helena entrou. Preciso da sua opinião sobre algo, ela disse, fechando a porta atrás de si. Claro, Pedro se levantou. Sobre qual cavalo? Não sobre cavalos, sobre o rancho. Ela se sentou em uma das cadeiras. Estou pensando em expandir. Há uma propriedade adjacente que está à venda. Dobraria nosso tamanho, daria espaço para mais gado, mais cavalos. Isso seria incrível, Pedro disse, genuinamente empolgado. Mas é um investimento enorme, Helena continuou, e arriscado. E eu me peguei pensando se eu deveria, se eu preciso. Ela olhou para ele. Construí este império para provar algo, mas para quem estou provando agora? Meu marido está morto. As pessoas que duvidaram de mim já foram embora ou mudaram de ideia. Pedro se sentou novamente, pensando cuidadosamente antes de falar. Você perguntou minha opinião, então vou ser honesto. Não sei nada sobre negócios do tamanho dos seus, mas sei sobre trabalhar para ter algo versus trabalhar porque você ama o que faz. E você ama este rancho? Ou ele é apenas sua vitória sobre as pessoas que te subestimaram? Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Então, lentamente, ela sorriu. Você tem um jeito de ir direto ao ponto, não tem? Desculpe-se. Não, ela o interrompeu. É refrescante. E você está certo. Eu preciso descobrir isso. Ela se levantou. Obrigada, Pedro, por ser honesto. Depois que ela saiu, Pedro ficou pensando na conversa. Estava ficando mais fácil conversar com Helena. Ela não era mais a dona poderosa e distante do rancho. Ela estava se tornando uma amiga. E talvez, apenas talvez, algo mais. Em primavera chegou suavemente ao rancho, derretendo os últimos vestígios de neve e trazendo vida nova aos campos. As pastagens se encheram de flores silvestres e os potros nascidos no inverno corriam pelas cercas com energia juvenil. Era uma época de renovação, de novos começos. Dona Rosa estava completamente recuperada. Ela havia até começado a ajudar na cozinha principal, algo que insistiu em fazer apesar de Pedro dizer que não precisava trabalhar. Preciso me sentir útil, ela havia dito, e ele entendeu. Dignidade não vinha de ócio, mas de propósito. Pedro havia se tornado indispensável para as operações do rancho. Seus assistentes agora vinham até ele com problemas, confiando em seu julgamento. Ele havia feito mudanças sutis no programa de treinamento que resultaram em cavalos mais dóceis e confiáveis.
e ele havia identificado uma linhagem particularmente promissora que, segundo Helena, poderia render lucros significativos. Mas mais do que o trabalho, algo mais estava crescendo no Rancho Monteiro. Pedro e Helena passavam mais tempo juntos, não apenas discutindo negócios, mas conversando sobre tudo. Suas infâncias, seus sonhos, suas perdas. Helena falava sobre seu falecido marido com carinho, mas sem a dor aguda que uma vez carregara. Pedro compartilhava memórias de sua esposa, das dificuldades que enfrentaram, mas também dos momentos de felicidade simples. Eles eram mais parecidos do que diferentes, perceberam. Ambos haviam perdido pessoas amadas. Ambos haviam lutado para sobreviver. Ambos entendiam o valor do trabalho honesto e da bondade. Uma noite, 2 meses após a chegada de Pedro, Helena o convidou para jantar na casa principal. Não era incomum. Eles haviam jantado juntos antes, sempre acompanhados por Dona Rosa ou alguns dos outros gerentes do rancho. Mas desta vez, a mesa estava posta para 2. Dona Rosa disse que está cansada e já comeu. Helena explicou quando Pedro chegou. Espero que não se importe de apenas nós 2. Não, claro que não, Pedro disse, embora sentisse um nervosismo inexplicável. O jantar foi preparado pela cozinheira principal do rancho. Um ensopado rico de carne com vegetais, pão fresco e quente e uma torta de maçã de sobremesa. Era mais comida do que Pedro costumava comer em uma semana inteira quando vivia em sua antiga casa. Eles conversaram facilmente durante a refeição, como sempre faziam. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão não desconfortável, mas presente. Após o jantar, Helena sugeriu que caminhassem pela varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. O ar estava morno, perfumado com o cheiro de grama recém-cortada e flores da primavera. Pedro, Helena começou, parando perto do corrimão e olhando para as pastagens. Preciso te dizer algo. O coração dele acelerou. Sim, quando te trouxe para cá foi por gratidão, por reconhecer a bondade que você mostrou. Ela se virou para encará-lo, mas nos últimos meses se tornou algo mais. Pedro mal podia respirar. Helena, você me faz querer ser melhor, ela continuou. Me faz lembrar que há mais na vida do que lucro e poder. Você me faz rir, me faz pensar, me faz sentir. Ela pausou, procurando as palavras certas. Me faz sentir viva de uma forma que não sentia há anos. Eu sinto o mesmo. Pedro admitiu, sua voz rouca. Mas eu não sou... Não sou do seu mundo, Helena. Sou apenas um... Você é o homem que me salvou. Helena o interrompeu. O homem que não mediu valor em dinheiro, mas em humanidade. O homem que trata todos com respeito, desde os peões até os proprietários vizinhos. O homem em quem confio completamente. Ela deu um passo mais perto. Não me importo com mundos diferentes, Pedro. Importo-me com caráter. E você tem mais caráter em seu dedo mindinho do que a maioria dos homens ricos que conheci tem em seus corpos inteiros. Pedro olhou para ela, para os olhos cor-de-mel que o observavam com esperança e vulnerabilidade. Pensou em como sua vida havia mudado. Como uma simples decisão de parar e ajudar havia levado a isso, a um novo lar, a um trabalho com propósito, à saúde de sua mãe e agora a isso. Eu te amo, Helena, ele disse, as palavras saindo antes que pudesse pensar 2 vezes. O sorriso dela iluminou a noite. Eu também te amo, Pedro. Ele a puxou para seus braços e eles se beijaram sob o céu pintado de cores, 2 corações que haviam encontrado um ao outro da maneira mais improvável. Nos meses que se seguiram, sua relação se aprofundou. Eles não esconderam de ninguém. Afinal, o que havia para esconder? O rancho inteiro celebrou quando anunciaram seu noivado, especialmente Dona Rosa, que chorou lágrimas de felicidade. Meu filho,
ela disse, abraçando-o apertado. Você merece toda a felicidade do mundo. O casamento foi simples, mas bonito, realizado na capela do rancho, com todos os trabalhadores e suas famílias presentes. Helena usou um vestido branco simples, sem ostentação, e Pedro usou seu melhor terno, um presente dela, mas que ele havia insistido em pagar com seu próprio salário. Quando trocaram votos, não foram apenas palavras vazias, foram promessas forjadas através de adversidade, de perda, de superação. Foram promessas entre dois sobreviventes que haviam encontrado não apenas amor, mas parceria verdadeira. A vida no rancho continuou, mas agora com nova energia. Pedro não era mais apenas o gerente dos estábulos, ele era o coproprietário, embora Helena tenha tido que insistir muito para que ele aceitasse. Somos parceiros em tudo, ela havia dito, no amor e nos negócios. Eles expandiram o rancho, mas de forma pensada. Helena havia decidido que não precisava provar nada mais a ninguém. Queria construir algo sustentável, algo que cuidasse das pessoas que trabalhavam para eles. Juntos, implementaram mudanças, melhores salários, mais benefícios, um fundo de educação para os filhos dos trabalhadores. O Rancho Monteiro se tornou conhecido não apenas por seus cavalos e gado de qualidade, mas por tratar seus funcionários com dignidade e respeito. Dona Rosa viveu para ver tudo isso, eventualmente passando pacificamente durante o sono 3 anos depois, aos 71 anos. Ela morreu feliz, sabendo que seu filho tinha encontrado não apenas sucesso, mas verdadeira felicidade. Pedro nunca esqueceu de onde veio. Ele e Helena frequentemente visitavam vilarejos pequenos, oferecendo trabalho para aqueles que lutavam, dando oportunidades para pessoas como ele havia sido. Todos merecem uma chance, ele dizia. Todos merecem ser vistos. Anos se passaram. O rancho prosperou. Pedro e Helena tiveram 2 filhos que cresceram aprendendo o valor do trabalho duro e da compaixão. E sempre em noites frias de inverno, quando a neve caía, Pedro se lembrava daquela tempestade. Daquele momento em que ele havia visto uma forma na neve e feito a escolha simples de parar, uma escolha que havia mudado tudo. Uma noite, já com cabelos grisalhos, mas ainda forte, Pedro estava sentado na varanda com Helena, observando seus netos brincarem no quintal. Ele olhou para sua esposa, para a mulher que ele havia salvado e que, por sua vez, havia salvado ele. Você já se pergunta, ele disse pensativo, o que teria acontecido se eu não tivesse parado naquela noite? Helena pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Não, ela respondeu simplesmente. Porque você parou. Porque é quem você é. Um homem que vê alguém precisando de ajuda e age, sem perguntas, sem expectativas. Ela se inclinou para beijá-lo suavemente. E é exatamente por isso que te amo. É exatamente por isso que isso tudo funciona. Pedro sorriu, apertando sua mão. Ela estava certa. Ele havia parado porque era a coisa certa a fazer. Nunca imaginou que levaria a isso, a uma vida que superava seus sonhos mais selvagens. Mas as melhores coisas na vida ele havia aprendido. Frequentemente vêm quando você age sem pensar em recompensa. Quando você ajuda simplesmente porque pode. Quando você vê humanidade em um estranho e escolhe estender a mão. Aquela nevasca havia trazido Helena até ele, mas havia sido sua bondade, sua escolha de ser melhor, que havia construído o resto. E enquanto o sol se punha sobre o Rancho Monteiro, sobre as pastagens que agora eram sua casa, sobre a família que havia construído, Pedro Silva entendeu algo fundamental. A maior riqueza não estava nos campos que possuía ou no dinheiro no banco. Estava nos corações que havia tocado, nas vidas que havia melhorado, no amor que havia encontrado. Tudo porque, em uma tarde gelada de inverno, ele havia escolhido parar.
E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e sobre como pequenos gestos podem mudar tudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. Deixe aqui nos comentários qual foi o momento dessa história que mais tocou você. Qual lição você vai levar para a sua vida? Quero muito saber sua opinião e como essa história impactou você. Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Sua presença faz toda a diferença. Até a nossa próxima história.